professor, né? Já tem, desde que ela assumiu o módulo, na verdade, desde que esse módulo existe, eu dou essa palestra. Mesmo antes dela coordenar esse módulo, né, nós tínhamos um outro professor, o José Alexandre, que era responsável pelo módulo, e eu já trabalhava com ele justamente ministrando essa palestra no LPI, que é sobre dosagens hormonais, né, na verdade, dosagens hormonais hipofisárias. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, nós já falamos, de certa forma, a respeito de dosagens. Para realizar a dosagem de qualquer analito, e aqui a gente está falando mais precisamente de um hormônio, nós precisamos de um método laboratorial, né? Lá no módulo de drama, como tinha falado anteriormente, nós falamos sobre métodos sorológicos e métodos diagnósticos parasitológicos também, né? É claro que aqui a gente vai estar falando exclusivamente de métodos sorológicos. Não sei se vocês se recordam, que inclusive eu trouxe novamente essa informação para refrescar na cabeça de vocês. Um teste sorológico ele é responsável pela quantificação, inicialmente pela detecção e quantificação de um antígeno ou um anticorpo, ou de uma substância que se comporte como um antígeno. E um hormônio se comporta como um antígeno dentro de um teste sorológico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de métodos laboratoriais, isso é o enfoque principal, mas eu preciso fazer algumas considerações com vocês antes a respeito de hormônios e um pouquinho também a respeito da hipófise, já que é o tema da nossa aula, né? Isso aqui, inclusive, quando eu coordenei o módulo de metabolismo para vocês, lá no primeiro semestre, já faz parte do passado de vocês, foi dada uma palestra por mim mesmo a respeito de hormônios tireoidianos, né? Na verdade, era morfofisiologia tireoidiana, que nós falávamos a respeito da biossíntese desses hormônios, da ação, e eu falei um pouquinho para vocês a respeito de endocrinologia, né? Onde, na verdade, nós vamos estar fazendo a pesquisa dessas secreções internas, desses mediadores químicos liberados por uma glândula, né? A princípio, a gente tem que relembrar algumas coisas conceituais, que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dessa diferenciação hipofisária, né? O que nós vamos observar? Não sei se vocês se recordavam, né, que um hormônio é uma substância secretada por um tecido epitelial, né? Lá naquela classificação que vocês tiveram lá no primeiro semestre, basicamente nós temos 4 tipos de tecidos básicos: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conectivo. Como nós estamos falando exclusivamente de tecido epitelial, ele era subdividido, né? A professora Luísa e a professora Camila trabalharam isso com vocês. Os epitélios de revestimento, né? Esses revestimentos podem ser tanto de superfícies externas, corpóreas, quanto de superfícies de cavidades internas. E nós temos os epitélios glandulares, né? Já esses epitélios glandulares, novamente, eles eram subdivididos em glândulas endócrinas e glândulas exócrinas, né? Uma glândula endócrina, pelo que vocês lembram, que era responsável pela produção de um hormônio, né? O hormônio é um mediador químico que é lançado na corrente circulatória, que vai agir sobre uma célula-alvo, desenvolvendo uma função, seja ela qual for, né? E já uma secreção exócrina, ela é lançada através de um ducto sobre uma superfície corpórea. Aí a gente tem os diversos exemplos que podem ser dados, tanto de hormônios quanto de secreções exócrinas, né? Que nós trabalhamos com vocês desde lá do primeiro semestre. Relembrando, secreção exócrina, nós temos suor, nós temos saliva, nós temos as células parietais, são responsáveis pela produção do ácido clorídrico e fator intrínseco. Tudo isso são secreções exócrinas, né? Já secreções endócrinas, glandulares, nós temos os hormônios. Aí nós trabalhamos com vocês lá no módulo de metabolismo, hormônio tireoidiano, os hormônios pancreáticos, insulina, glucagon. E hoje nós vamos falar a respeito desses hormônios hipofisários, né? Lembrando que é justamente esses hormônios que fazem um controle fisiológico da homeostase. O sistema endócrino e o sistema nervoso estão intimamente ligados para a manutenção dessa homeostase que nós observamos. Essa outra slide aqui, eu também cheguei a trabalhar com vocês lá na etapa 1, no primeiro semestre, no módulo de metabolismo, os diferentes tipos de secreções que o nosso organismo vem a liberar, né? Nós temos as secreções endócrinas, que são os hormônios propriamente ditos que nós observamos, né?
como exemplo que eu já falei para vocês, insulina, glucagon. Hoje a gente vai estar falando também sobre hormônio tireoestimulante, sobre prolactina, sobre hormônio do crescimento, FSH e LH, que são hormônios hipofisários, que nós vamos observar, mas existem secreções também, tanto neurócrinas quanto exócrinas. As exócrinas a gente chegou a comentar. Já as neurócrinas, nós temos neurotransmissores, né? Não sei se vocês se relembram que a diferença de um neurotransmissor por um hormônio, que o neurotransmissor é produzido e secretado por uma célula de um tecido nervoso. E esse neurotransmissor ela vai agir em uma célula pós-ganglionar, nós vamos observar, desenvolvendo uma função, seja estimulando ou inibindo essa célula. Então, do ponto de vista conceitual, nós temos uma diferença entre um hormônio e um neurotransmissor. Mas, independente, todos são mediadores químicos, né? Que eles vão agir sobre uma célula-alvo desenvolvendo uma determinada função. Por que eu estou falando a respeito disso? De repente, assim, não estou entendendo onde que o professor quer chegar, né? Por causa disso aqui, ó. Primeiro eu vou pular isso aqui. Inclusive, isso aqui a gente já chegou a comentar lá no primeiro semestre, sobre a fisiologia da hipófise, mas eu retorno naqueles 2 slides agorinha, né? Com certeza, ao longo desse módulo temático, e também desde lá do primeiro semestre, nós temos um centro regulatório da liberação hormonal que está localizado a nível do sistema nervoso. Isso foi começado a trabalhar com vocês lá na primeira etapa. Esse centro regulatório, nós temos o hipotálamo, né, que funcionaria como um general, ele é responsável pela detecção de variáveis hormonais. Uma vez que esse hipotálamo é estimulado, ele tem como função primordial estimular a hipófise, né, e essa hipófise vai estar secretando determinados hormônios, que por sua vez, esses hormônios liberados pela hipófise vão agir em glândulas, e essas glândulas ou células-alvo que nós vamos observar vão também desenvolver uma resposta. É importante que nós tenhamos isso na cabeça. Mas antes da gente fazer essa divisão, eu queria colocar isso aqui para vocês, né? Hipófise. Nós temos aqui uma figura representativa, né, a nível encefálico, onde nós temos um corte e nós temos uma vista mediana, né? Nessa vista mediana, nós observamos justamente a hipófise, e abaixo dessa hipófise, mais precisamente lá na célula túrcica, nós temos uma pequena glândula, o hipotálamo, e abaixo desse hipotálamo, lá na célula túrcica, nós temos uma pequena glândula, que é a hipófise. Aí vem uma grande pergunta, né? A hipófise, ela não é exclusivamente uma glândula, porque com certeza vocês fizeram uma divisão anatômica da hipófise, tanto lá no LMF ou em alguma sessão tutorial de vocês, que essa hipófise é dividida em 2 lobos, né? Um lobo anterior e um lobo posterior, que eu trouxe essa informação para vocês bem aqui, né? Uma divisão anatômica a respeito da hipófise. A neurohipófise, né, que nós temos também como lobo posterior, ela é de origem nervosa, e nós temos a adenohipófise, que é a hipófise anterior, que ela é de origem ectodérmica. É importante que nós tenhamos essa visão embriológica para que nós consigamos fazer essa definição específica a respeito de um hormônio. Tá? E aqui eu trouxe uma imagem, na verdade, uma figura representativa, que inclusive eu tirei do Junqueira e Carneiro, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Não foi colocado aqui em evidência, mas aqui superiormente nós temos o hipotálamo, né? Então nós temos o hipotálamo como sendo o principal centro regulatório. E aqui nós vamos observar a hipófise posterior, também chamada de neurohipófise, e aqui o segundo lobo da hipófise, a hipófise anterior, ou também chamado de adenohipófise, né? O que a gente consegue observar aqui? Pegar então como exemplo a hipófise anterior, né? A hipófise anterior, como foi colocada aqui para vocês, embriologicamente falando, é de origem ectodérmica, né? Mais precisamente, histologicamente falando, nós vamos observar a presença de um tecido epitelial, que constitui essa hipófise, né? Então, aqui essa hipófise anterior, ela é caracterizada como um tecido epitelial. O que nós vamos observar?
ela é inervada por um conjunto de neurônios hipotalâmicos, né? Esses neurônios hipotalâmicos são responsáveis pela estimulação da adeno-hipófise, são os neurônios, né, dorso mediano, dorso ventral e infundibular, né? Então, a nível hipotalâmico, nós temos um conjunto de neurônios que são responsáveis pela estimulação da adeno-hipófise. Esses neurônios, eles vão secretar um mediador químico que cai na circulação da adeno-hipófise, estimulando as células da adeno-hipófise a produzir e secretar os hormônios, né? Então, a gente consegue visualizar que a adeno-hipófise realmente é uma parte glandular do ponto de vista histológico e do ponto de vista embrionário da hipófise, né? Ok. Já a neurohipófise, né, também chamada de hipófise de lobo posterior, o que nós vamos observar? Ela possui uma inervação também hipotalâmica, né? Então, nós temos alguns neurônios hipotalâmicos, aqui nós temos a representação dos corpos de neurônio, nós temos o axônio, que adentra a neurohipófise, né, que nós vamos observar. Mais precisamente, são os neurônios supraópticos e paraventriculares, que são responsáveis pela formação da neurohipófise. Do ponto de vista embriológico e do ponto de vista histológico, a neurohipófise não é uma glândula, né, se a gente for parar para observar isso, porque glândula, só relembrando que eu fiz esse conceito para vocês, é uma derivação de tecido epitelial, lembrando que o epitélio ele pode ser de revestimento ou glandular, né? E essa glândula pode ser tanto secreção endócrina, exócrina ou mista. Então, do ponto de vista histológico, nós observamos que a neurohipófise é um tecido nervoso, não é uma glândula, né, que nós vamos observar aí. Tem liberação hormonal? Tem liberação hormonal, sim, do ponto de vista funcional, né? Então, todos os mediadores químicos liberados pela neurohipófise e pela adeno-hipófise têm ação hormonal, né? Essa questão fisiológica. Mas, do ponto de vista histológico e embriológico, somente esses mediadores químicos produzidos pela adeno-hipófise que são classificados como hormônios propriamente ditos. É importante que a gente tenha essa visão muito bem clássica. O que a gente consegue observar, então, aqui também só por essa imagem, né? Então, nós observamos que a adeno-hipófise, esse lobo anterior, ele é inervado por um conjunto de neurônios hipotalâmicos. Esses hormônios são produzidos e armazenados por esse tecido epitelial, né, pelas células epiteliais presentes na adeno-hipófise. Já os hormônios presentes, hormônios do ponto de vista funcional, já os hormônios presentes na neurohipófise, eles são exclusivamente armazenados na neurohipófise. Eles são produzidos por quem? Pelos corpos celulares de neurônios localizados a nível hipotalâmico, né? Então, os hormônios liberados pela neurohipófise, a neurohipófise ela funciona como um reservatório. Eles são produzidos a nível hipotalâmico pelos corpos celulares dos neurônios supraópticos e paraventriculares que nós observamos. É importante que vocês tenham essa visão funcional e anatômica histológica da hipófise. A gente conseguiu, acredito eu, fazer essa divisão muito bem clara aqui. Só vou voltar lá, porque eu pulei bastante coisa na vida de vocês, né? Então, a gente vai estar falando de hormônios do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista endócrino, né, e do ponto de vista embriológico e histológico, nem toda substância secretada pela hipófise, mais especificamente pela neurohipófise, é um hormônio, é um mediador químico que tem ação biológica, né? Mas o hormônio do ponto de vista histológico ou embriológico não é do ponto de vista funcional. Só vou voltar aqui, mas na verdade isso aqui é uma revisãozinha bem básica do que eu falei para vocês lá no primeiro semestre, né? Existem várias funções de um hormônio, ele impacta diretamente no metabolismo basal das células, isso a gente fala desde lá dos hormônios T3 e T4, né?
Eles também são responsáveis pelo crescimento celular, prova disso o hormônio do crescimento, né, mais conhecido como GH, hormônio somatotrópico, que nós observamos, a insulina também, que tem uma função desse crescimento tecidual que nós vamos observar, no desenvolvimento celular, né, prova viva disso, o hormônio folículo estimulante, vocês vão estar trabalhando a ação desse hormônio folículo estimulante, tanto nos folículos ovarianos, quanto nas espermatogônias, lá no próximo, aliás, no próximo não, o próximo de vocês é pediatria, lá no módulo da professora de ginecologia e obstetrícia, a Renata, que a gente vai estar trabalhando bastante isso com vocês, então a gente não vai esgotar aqui com vocês todas as ações hormonais, né, para vocês terem um panorama geral, nós vamos observar. No equilíbrio hidroeletrolítico que nós observamos, né, hormônio antidiurético, que inclusive é liberado através da hipófise também, da estimulação da hipófise, na reprodução e no comportamento, tanto no comportamento do indivíduo quanto no comportamento sexual, propriamente dito, né? Esse hormônio impacta diretamente no comportamento, que a gente vai estar trabalhando com vocês ao longo desses 3 módulos. Vocês vão ver que esses 3 módulos eles são muito bem casados, né? Isso aqui eu trouxe para vocês também a respeito de características do sistema endócrino, como eu falei para vocês, ele juntamente com o sistema nervoso, que ele regula essa homeostase, mas não é nenhuma informação inovadora, né? Uma glândula pode secretar mais de um hormônio pode agir sobre mais de uma célula que nós observamos, né? Existem hormônios que são produzidos por diversos grupamentos celulares, existem órgãos que têm atividade mista, como o rim, como o coração, que nós observamos, que tem atividade endócrina. Isso aqui era só para refrescar a cabeça de vocês, para vocês verem que endócrino é uma coisa bem mais abrangente que simplesmente a liberação de um hormônio, né? Mas vocês vão estar trabalhando com a professora Denise, que é a coordenadora do curso, né? Vai ter módulos específicos, onde ela vai estar entrando com vocês, falando sobre endocrinologia, né? Mas isso aqui só para vocês verem, terem uma visão geral a respeito desse sistema endócrino, né? Só trazendo aqui um pouquinho a respeito da hipófise, já que o tema que a professora Letícia pediu para eu conversar com vocês é a respeito de hormônios hipofisários, né? Antigamente, a hipófise era conhecida como pituitária, né, que nós observamos. Hipo é uma derivação, né, que significa para baixo, e fé em crescimento, né? Justamente nós temos, então, uma estrutura que está localizada a nível encefálico que cresce para baixo do hipotálamo, que nós observamos. Mais precisamente, ela está localizada no osso esfenoide, naquele acidente anatômico chamado célula túrcica, que acredito eu vocês já viram lá no laboratório de morfofuncional na questão anatômica, né? Existiam algumas atribuições que eram dadas historicamente à hipófise que a gente sabe hoje que é uma inverdade, né? Mas historicamente eram atribuídas as funções da intelectualidade. A gente sabe que as informações são armazenadas a nível encefálico, que nós observamos, né? Não é a nível hipofisário, mais precisamente no telencéfalo que nós observamos. Então, era dada as funções de intelectualidade, piedade e das emoções. E a gente sabe que as emoções estão associadas ao sistema límbico hoje em dia, né? Não tem essa ligação direta a nível hipofisário. Foi a partir de 1871 que começou-se a verificar as verdadeiras funções hipofisárias, né? Um cientista, na verdade é um médico chamado Loren, ele fez a primeira alusão à falta de crescimento quando era induzido uma lesão a nível hipofisário, né? Então ele provocava uma lesão a nível hipofisário em camundongos e verificava que esses camundongos não tinham crescimento. Ele não sabia o que era, mas acreditava que essa estrutura anatômica, mais precisamente a hipófise, era responsável pelo crescimento longitudinal de uma espécie, né? E isso foi atribuído também ao ser humano, que é uma verdade. Só depois que Smith, em 1926, que ele fez a retirada da hipófise em camundongos, em ratos, na verdade, e ele observou que não impactava exclusivamente na falta de crescimento longitudinal, né? Então, ele confirmou que Loren inicialmente preconizou, que a retirada dessa hipófise inibia o crescimento. Hoje a gente sabe que é justamente a hipófise que é responsável pela liberação do hormônio do crescimento, mas naquela época não era entendido. E observava também que existiam a atrofia de algumas glândulas, como a tireoide e a adrenal,
né? Por que nós observamos? É a tireoide, desculpa, é a hipófise que é responsável pela produção, que a gente estuda desde lá do módulo de metabolismo, do TSH, hormônio tireoestimulante, né? Se não existe a liberação do TSH, consequentemente, nós não temos o estímulo da tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. E da adrenal, também conhecida como suprarrenal, né, onde nós vamos observar a liberação dos hormônios, os mineralocorticoides e glicocorticoides, se eu não tenho a produção do ACTH a nível hipofisário, o hormônio adenocorticotrófico, consequentemente o córtex da adrenal não é estimulado. Então, existia atrofia da suprarrenal também, né? Observou-se também que existia atrofia de outras glândulas, aqui no caso, as gônadas, tanto masculina quanto feminina, né? Uma vez que a nível hipofisário que é produzido os hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante, que nós classificamos também como hormônios gonadotróficos, né? Nós vamos observar que não existia exclusivamente a falta do crescimento dessas gônadas. Esses camundongos, no caso aqui, também eles se tornavam inférteis, né? Nós observamos que não existia diferenciação desses folículos ovarianos, consequentemente não existia ovulação, e nós observamos também que no gênero masculino, nesses camundongos do gênero masculino, não existia espermatogênese. Então verificou que essa hipófise ela tinha mais funções do que inicialmente era dada por Loren, né, que é exclusivamente do crescimento. Isso aqui eu já falei com vocês, nessa divisão anatômica, hipófise anterior e posterior, que nós observamos, neurohipófise e adenihipófise, lembrando que só a adenihipófise que ela é formada por tecido epitelial, né, que é o lobo anterior. Aí, a gente vem justamente nessa secreção hormonal. Novamente aqui foi dada essa imagem, inclusive isso aqui também foi retirado do senhor Junqueira e Carneiro, né? Onde que nós observamos a neurohipófise ou hipófise posterior, a adenihipófise ou hipófise anterior. Aqui já está representado justamente o hipotálamo que nós observamos. O que a gente consegue, através dessa imagem representativa, observar? A gama de mediadores químicos produzidos pela hipófise é extremamente grande, né? Nós vamos observar que, mais precisamente, os hormônios produzidos e liberados pela adenihipófise, numericamente, são mais relevantes, né? Nós temos o hormônio ACTH, ou também chamado de hormônio adenocorticotrófico, que age a nível de córtex renal, córtex da suprarrenal, fazendo com que haja liberação dos mineralocorticoides, glicocorticoides, e existem outros hormônios também que são produzidos pelo córtex adrenal, né? Nós vamos observar também alguns esteroides, principalmente a testosterona, que nós vamos observar, né? Além do ACTH, nós vamos observar que existe a produção a nível de adenihipófise do hormônio tireoestimulante, também responsável por estimular a tireoide a secretar os hormônios T3 e T4. Né, que nós observamos. Existe a produção do hormônio folículo estimulante, que é um hormônio gonadotrófico, age sobre as gônadas, né, agindo mais precisamente no ovário e nos testículos, assim como o LH, que também é um hormônio gonadotrófico, que age a nível ovariano e a nível testicular. Tem funções distintas, né? O hormônio folículo estimulante a nível de ovário, ele vai fazer com que haja maturação desses folículos, né, a gametogênese feminina, também chamada de ovogênese, que a gente vai estar estudando lá no módulo da professora Renata, de ginecologia e obstetrícia, né, o folículo primordial se diferenciando em folículo primário, folículo antral, e por último o folículo de Graafiel, também chamado folículo maduro, né. Nós vamos observar que o hormônio folículo estimulante também estimula a espermatogênese, e algo que é importante. O FSH também, agindo a nível ovariano, ele vai estimular a secreção de estrógenos, né? Qual que é a importância desses estrógenos para o gênero feminino? Primariamente, nós temos o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos, né? Mas nós falamos, desde lá do módulo de MAD, do semestre passado, que esses estrógenos também modulam a resposta imune na gestação,
né? A gente vai voltar no módulo de ginecologia e obstetrícia a falar sobre essas características desses estrógenos aqui. Então, os estrógenos, eles sofrem interferência direta do hormônio folículo estimulante liberado pela adeno-hipófise. Lembrando que os estrógenos são produzidos a nível ovariano, né? Já o hormônio luteinizante, ele vai fazer com que haja a ovulação, o rompimento do folículo de Graafi, que é o folículo maduro, fazendo com que seja liberado o ovócito, né, que a gente conhece popularmente como óvulo, é o processo de ovulação. E ele também é responsável pela secreção contínua de progesterona que nós vamos observar, né? Já no gênero masculino, esse hormônio LH vai agir diretamente sobre uma célula chamada célula de Leydig, fazendo com que essa célula de Leydig produza hormônios androgênicos, entre eles a testosterona, né, que nós observamos. Algo que é importante que foi colocado aqui, ó, se vocês observarem, a CTH, TSH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, através da liberação hormonal das glândulas-alvo, elas regulam tanto a nível hipofisário quanto a nível hipotalâmico, mecanismos de feedback, a liberação, né? Nós falamos isso bastante lá no módulo de metabolismo, quando falamos sobre avaliação tireoidiana. Vou pegar só como um pensamento aqui a tireoide, né, que vocês vão relembrar, mas isso acontece com todos esses outros hormônios aqui, né? Então, só relembrando, a adeno-hipófise produz o hormônio TSH, que age sobre a tireoide, fazendo com que haja liberação de T3 e T4. Mas quem que é o comando para que a adeno-hipófise produza e libere o TSH? Acredito eu que vocês relembram que existe um hormônio chamado TRH, hormônio liberador de tireotrofina, né? Então, o hormônio TRH é produzido pelas células hipotalâmicas, lançado na corrente circulatória e age a nível de adeno-hipófise, estimulando a adeno-hipófise a secretar o TSH, né? Quando nós temos aumento das concentrações de TSH e T3 e T4, através de mecanismos de feedback, eu tenho um bloqueio da liberação de TSH e bloqueio da liberação de TRH, né, que é um mecanismo de feedback negativo que nós observamos. Então, todos esses hormônios aqui são regulados através de mecanismos de alça, mecanismos de feedback. Olhando aqui, ainda tem mais hormônio hipotalâmico, né? Existe o hormônio do crescimento, também chamado de GH, que nós observamos, né? Esse hormônio do crescimento, ele age sobre os discos epifisários, né, fazendo com que haja o crescimento longitudinal das superfícies ósseas, mas esse hormônio do crescimento, ele estimula a proliferação celular de qualquer tipo de tecido, não é exclusivamente o tecido ósseo. Tecido muscular, tecido conectivo, que nós observamos, tecido epitelial, ele sofre a ação desse hormônio do crescimento, né? E aqui foi dado mais alguns exemplos para vocês. A nível de tecido muscular, né, nós vamos observar que ele promove esse crescimento de tecido muscular, musculatura estriada esquelética. Aí nós temos a hipertrofia e hiperplasia, que nós observamos, né? E ele age também sobre o tecido adiposo, né? No tecido adiposo, ele tem atividade reversa, ele promove a lipólise, né, que nós observamos. Por isso que muitas vezes o hormônio do crescimento, ele é utilizado com outras finalidades que não exclusivamente as clínicas, né, principalmente com efeitos estéticos, que ele promove crescimento de tecido muscular, de massa muscular e promove a lipólise, né? Então, você tem quase que nada de gordura e muito tecido muscular quando utiliza de uma forma um pouco exagerada, uma dose supraterapêutica que nós observamos, né? Então, ele vai fazer com que haja degradação de tecido adiposo e, com isso, a elevação dos ácidos graxos livres na corrente circulatória. Alguns pacientes eles podem apresentar dislipidemias devido a essa característica, né? A gente observa que ainda a nível de adeno-hipófise existe um outro hormônio chamado prolactina, né? Essa prolactina que ela estimula o ducto mamário, as células ductais mamárias, a fazer a secreção do leite que nós observamos, né? Então, tudo isso aqui, secreção no sentido de produção, né? Então, essas células vão produzir e, consequentemente, secretar o leite para esses ductos mamários.
Então, todos esses hormônios aqui são produzidos pela adenohipófise. Já a neurohipófise, do ponto de vista quantitativo, é uma menor gama de hormônios, né? Hormônio antidiurético, vocês falam desde lá do módulo da professora Aretusa, né? Funções biológicas, quando vocês falam sobre atividade renal, né? Ele que é responsável pela reabsorção da água. Vocês lembram por que o hormônio antidiurético faz com que haja reabsorção de água? Vocês não recordam mais do módulo da professora Aretusa? Jogar essa pergunta para vocês, se de repente caísse na prova, uma questão de prova para vocês, qual que é o mecanismo de ação do hormônio antidiurético fazendo a reabsorção de água? Alguém lembra? Estimula a reabsorção de sódio? Estimula a reabsorção de sódio. Aonde? Vamos lá para o néfron. Nos túbulos de sangue? Nos túbulos coletores, né? Não é nem uma estrutura néfrica mais, é uma estrutura renal, mas não é néfrica, né? Porque o néfron ele é constituído de corpúsculo, túbulos contorcidos proximal e distal e alça néfrica, né? O hormônio antidiurético faz com que haja reabsorção de sódio, consequentemente reabsorção de água, isso impacta diretamente na volemia, né? Isso vai fazer com que aumente o débito cardíaco e uma das ações também do hormônio diurético é a elevação da pressão arterial, uma vez que o débito cardíaco vai estar elevado aí, né? Isso devido à reabsorção de água. Então, desde lá do modo da professora Aretusa, a gente fala um pouquinho a respeito da função desse hormônio antidiurético. Lembrando, tanto o hormônio antidiurético, que é chamado vasopressina, quanto a ocitocina, eles são armazenados na neurohipófise, eles não são produzidos na neurohipófise, né? Novamente, eles são produzidos pelas células, né, que nós observamos paraventriculares e do nervo supraóptico, que estão localizados a nível hipotalâmico, né? Já a ocitocina, ela tem uma ação muito parecida com a da prolactina. Enquanto que na prolactina, que é o hormônio produzido pela adenohipófise, é responsável pela produção do leite, a ocitocina ela é responsável pela ejeção do leite, né? Então, tem uma ação afim à prolactina, mas não é a mesma coisa. A prolactina estimula o ducto mamário a produzir o leite, a ocitocina é responsável pela ejeção do leite no momento de amamentação. Não exclusivamente isso. A ocitocina também é responsável pela contração da musculatura lisa, né, uterínica que nós observamos, o miométrio, né? De repente fazer a pergunta, assim, mas professor, tá, ocitocina também é produzida no gênero masculino. Qual que é a função da ocitocina no gênero masculino? Não se tem conhecimento ainda, né? Apesar de ser um hormônio antigo, conhecido, né, ainda não se sabe qual que é a função dela no gênero masculino, assim como a prolactina. Não se sabe qual que é a função da prolactina no gênero masculino ainda, né? É um desconhecimento ainda a respeito da função desse hormônio. Aí, a gente só vai detalhar, então, cada hormônio produzido por cada uma dessas estruturas. Lembrando, hipotálamo não é glândula, né? Produz alguns mediadores químicos, ele é constituído basicamente de tecido nervoso, né? Se é tecido nervoso, não é glândula, mas essas substâncias secretadas têm uma função biológica de um hormônio, então é estudado em endocrinologia também, né? Então foi colocado aqui, ó, hipotálamo, né? Então, ele recebe informações do sistema nervoso e secreta hormônios que atuam diretamente sobre a hipófise anterior, né? Ah, não existe algum hormônio produzido a nível hipotalâmico que haja sobre a neurohipófise? Não, não existe, né? Lembrando que os hormônios que estão armazenados na neurohipófise são produzidos a nível hipotalâmico, que nós observamos. Aí eu coloquei aqui a listinha dos hormônios produzidos a nível hipotalâmico, né? Existe o TRH, hormônio regulador de tireotrofina, que age estimulando, essa setinha significa estimulando, né? Age estimulando a tireoide a produzir o TSH, né, que nós vamos observar, né? Então, TRH produzido a nível hipotalâmico estimula a adenohipófise a produzir o TSH, que é também chamado de tireotrofina, né? Existe o CRH, hormônio regulador ou liberador de corticotrofina,
que estimula a adenopófise a produzir e liberar o hormônio adenocorticotrófico, também chamado de TSH, né? Existe o GHRH, né, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que estimula a adenopófise a produzir e liberar o hormônio somatotrópico, ou também chamado de GH, né, que nós observamos. Existe o hormônio regulador de gonadotrofina, que estimula as gônadas, mais precisamente a adenopófise, a produzir hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios que são gonadotróficos vão agir sobre as gônadas masculinas e femininas. E existem dois hormônios produzidos a nível hipotalâmico que são inibitórios, né? Porque por enquanto aqui nós falamos só de hormônios que estimulam. Esse xizinho aqui são hormônios inibitórios. Quem são eles? Né? A somatostatina, né, que é produzida a nível hipotalâmico, que inibe a secreção do hormônio somatotrópico. Ah, professor, então existe o hormônio que é responsável pela liberação do hormônio do crescimento e o hormônio responsável pelo bloqueio do hormônio do crescimento? Existe, tem ação antagônica, né? E existe ainda um hormônio produzido a nível hipotalâmico chamado PIF, que nós conhecemos mais popularmente como dopamina, né? Essa dopamina, ela bloqueia, ela inibe a produção do hormônio prolactina que nós observamos, né? Então, todos esses hormônios aqui que nós temos conhecimento são hormônios, do ponto de vista funcional, hipotalâmico, e esses hormônios que nós observamos aqui são adeno-hipofisários. Eles podem ser estimulados ou inibidos conforme a liberação hipotalâmica. Lembrando que existem centros nervosos responsáveis pelo estímulo ou não dessas secreções, né? Aqui, eu só coloquei para vocês a respeito do hipotálamo, né, que ele possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, que são armazenados na neurohipófise, né? Então, os hormônios armazenados na neurohipófise são produzidos a nível hipotalâmico. Só para ficar bem claro isso para vocês não confundirem isso ao longo da vida acadêmica de vocês, e uma parte muito importante na vida acadêmica de vocês é prova, né, que está chegando bem aí, daqui a alguns dias ela está batendo na porta de vocês. Eu coloquei aqui só alguns hormônios produzidos pela adenopófise, mais precisamente quais são as células que produzem esses hormônios e qual que é a principal atividade biológica desses hormônios, né? Exemplo. Lá na adenopófise, nós temos um grupamento celular, uma célula chamada somatotrópica. 50% das células epiteliais presentes na adenopófise são somatotrópicas. Qual que é a função dessas células somatotrópicas? Produzir o hormônio do crescimento, a somatotropina, né? E a atividade básica dela é o crescimento, né, nas epífises ósseas, de ossos longos, que nós observamos, e estimulação da síntese, deixa eu voltar aqui, estimulação da síntese proteica de modo em geral, né? Existe uma célula presente na adenopófise chamada mamotrópica ou lactotrópica, né? 15% delas que são responsáveis pela produção da prolactina, que estimula o desenvolvimento da glândula mamária, né? Existe as células gonadotrópicas, né? 10% dessas células são responsáveis pela produção do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, né? A tireotrópica, que é 5%, que é responsável por estimular a adenopófise a produzir o TSH, e nós vamos observar também a corticotrópica, né? Que é responsável pela produção do ACTH, né? Além da produção do ACTH, do hormônio adenocorticotrófico, ele é responsável também pela produção do hormônio melanotrópico, né? Que está associado à melanina, pigmentação, né? Que nós observamos de pelos e da pele de modo em geral, né? Então, a ACTH estimula a secreção de glicocorticoides e de mineralocorticoides, a suprarrenal, e o hormônio melanotrópico estimula a secreção de melanina. Isso aqui eu tirei também
né? Isso aqui é importante falar, a fonte do Junqueira e Carneiro, né? Muitas vezes a gente associa Junqueira e Carneiro a exclusivamente como sendo um livro de histologia, mas ele traz muitas essas questões fisiológicas, principalmente em endocrinologia. Seria interessante vocês darem uma lidinha. Eu acho, inclusive, ele bem didático, né? Claro, fazer alguns pensamentos a respeito. Eu coloquei aqui, não é a função ainda, como eu falei para vocês, existe um módulo específico sobre endocrinologia na vida de vocês, que a professora Denise vai conversar bastante com vocês, inclusive ela começa até essa fala com vocês no ambulatório de endocrinologia, né, que ela vai estar trabalhando com vocês justamente esses distúrbios. Só para vocês verem a aplicação, isso aqui mais é um chamariz, né, só para despertar a atenção de vocês, vai que vai querer sair algum endócrino da sala de vocês. Eu, particularmente, se eu fosse médico, acredito eu que eu ia fazer endocrinologia. É uma das áreas que eu mais gosto, né? Acho que é por isso que vem aí um pouco do meu interesse a respeito do módulo de neuro, que eu gosto muito dessa questão endocrinológica, né? Então, só colocando aqui, ó. Então, mais precisamente dos hormônios produzidos pela adenohipófise, nós temos um hormônio chamado hormônio do crescimento ou hormônio somatotrópico, né? GH, ou também chamado de SH. Como a gente já sabe anteriormente, ele estimula a síntese proteica, né? Influencia no metabolismo proteico, de carboidrato e de lipídio, né? Síntese proteica, nós temos a gliconeogênese que nós observamos, e nós observamos a lipólise sendo ativada também. Então, impacta no metabolismo geral das células de modo em geral. Estimula o crescimento de ossos e cartilagens e a importância desse hormônio, né? Na infância, a ausência dele provoca o nanismo. Na infância, o excesso dele provoca o gigantismo. Existe também uma condição, né, depois na vida adulta, onde nós temos a liberação maciça de hormônio do crescimento, que é a acromegalia. Todos esses casos aqui que nós observamos é de acromegalia, né? Então, nós temos aqui o nanismo, que é a ausência do hormônio do crescimento na infância, o gigantismo, que é o excesso do hormônio do crescimento na infância, e nós temos a acromegalia, que é o aumento da produção do hormônio do crescimento, ou da ação desse hormônio do crescimento, que algumas vezes é induzido, né, de forma exógena, alguns indivíduos fazem a suplementação de forma equivocada, fazendo com que tenha a acromegalia, né? O que nós vamos observar de acromegalia? Crescimento longitudinal a gente não vai ter mais, porque as epífises ósseas já foram calcificadas, então não tem mais como o indivíduo crescer longitudinalmente, já que a gente está falando de ação do hormônio do crescimento na idade adulta, né? Então nós vamos observar principalmente o crescimento dos ossos dos pés e das mãos, das extremidades de modo em geral. Nós observamos também crescimento longitudinal, nariz, orelha, ossos da face é muito comum, né, que nós observamos aqui um queixo um pouco mais pronunciado. Língua é muito comum nós observarmos o crescimento aumentado, né, se vocês observarem, a língua do paciente mal cabe na boca, né, que nós observamos. E a presença também de diastena, esse afastamento que nós observamos, é claro assim, de repente vocês falam assim, professor, todo indivíduo que tem diastena, ele tem uma liberação aumentada de hormônio do crescimento? Não, tá? É claro que nós vamos observar que existe uma maior probabilidade de diastena, o afastamento dos dentes, devido ao crescimento da gengiva, né? Mas nem todo paciente veem que tem diastena é porque utiliza de hormônio do crescimento ou tem uma secreção endógena de hormônio do crescimento aumentado. Tem que ser avaliado perfil por perfil. E lembrando, para a gente fechar esse diagnóstico de nanismo, gigantismo ou acromegalia, precisa de uma dosagem, né? Então, existem valores de referência para criança, valor de referência para adulto. Precisamos fazer um método laboratorial para dosar, que é o intuito dessa nossa conversa de hoje, para a gente falar se esse paciente tem ou não essa condição clínica, né, que nós observamos. É claro que, olhando a falta de crescimento do indivíduo, a gente imagina, não, isso aqui possivelmente ele tem nanismo, né? Mas para fechar esse diagnóstico definitivo, precisa de uma dosagem hormonal também, né? É importante que se faça isso. Então, nós temos aqui algumas condições clínicas associadas ao aumento ou diminuição do hormônio do crescimento em diferentes fases da vida, né? Ainda falando sobre hormônios da adenohipófise, né, nós temos o hormônio tireotrófico, também chamado de TSH,
Isso aqui eu não vou chover no molhado com vocês, que inclusive nós tivemos uma aula exclusivamente sobre isso. Não era só para falar sobre hipo ou hipertireoidismo, mas nós sabemos que o hormônio tireoestimulante estimula a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4, né? Quanto à função basal dos hormônios T3 e T4, a gente vai ter que revisitar o módulo de metabolismo, né? Então, estimula, de modo geral, o metabolismo, estimula o crescimento tecidual, estimula a respiração aeróbica, tudo isso nós vimos lá no módulo de metabolismo, né? A deficiência de TSH vai impactar na não estimulação da tireoide, consequentemente, eu não vou ter o hormônio T3 e T4 sendo produzido, né? O aumento da produção de TSH vai estimular também a tireoide a produzir T3 e T4. Então, nós vamos observar aí as possíveis, né, hipertireoidismo e hipotireoidismo. É claro que existem as variáveis, hipotireoidismo primário, secundário, assim como existe o hipertireoidismo também, mas a gente está colocando aqui só as manifestações clínicas, essas derivações e tratamentos específicos, né, a gente vai fazer no módulo de endocrinologia da vida de vocês. Só relembrando, então, a gente só vai conseguir fazer um diagnóstico também de um paciente com hipo ou hipertireoidismo, apesar desses pacientes, na maioria das vezes, apresentarem clínica, através de dosagens hormonais. Tudo isso aqui a gente está falando dessas doenças, nós precisamos de uma dosagem hormonal para comprovação clínica de tudo isso, né? Um outro hormônio produzido pela adenohipófise é o hormônio adenocorticotrópico, né, o ACTH. Ele estimula a suprarrenal, ou também chamada adrenal, a produzir glicocorticoides, entre eles o cortisol, o hormônio do estresse, né, que impacta também no tipo de resposta imune do indivíduo, e os mineralocorticoides, principalmente aí que nós temos a aldosterona, né? Vocês lembram da aldosterona? Quando vocês falaram também do módulo da professora Aretusa, funções biológicas, do mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, né? Essa aldosterona também que impacta na pressão arterial de um indivíduo, né, que nós observamos. Faz também a reabsorção de sódio, né? Então é importante que vocês tenham muito bem claro essa função desses hormônios, né? Colocando aqui a respeito da prolactina, que é o outro hormônio também produzido a nível de adenohipófise. Desenvolvimento das glândulas mamárias, produção do leite, em homens não tem função conhecida ainda, né? Já hormônios gonadotróficos, entre eles nós temos o FSH-LH, a gente vai começar pelo FSH. FSH vai estimular a espermatogênese, né? Então, existe uma célula indiferenciada chamada espermatogônia. Essa espermatogônia, uma vez que o indivíduo chega na sua maturidade sexual, sofre a ação do hormônio folículo estimulante, dando origem às espermátides, inicialmente espermatócitos de primeira e segunda ordem, depois espermátide e, por último, os espermatozoides. Professor, eu preciso saber disso agora nesse módulo? Não. No módulo de ginecologia e obstetrícia, nós vamos falar, inclusive vai ser uma palestra dada por mim, sobre gametogênese masculina e feminina, né? E a gente vai fazer essa diferenciação dessas células sofrendo a ação do hormônio folículo estimulante. Então, por enquanto, né, vai ficar só um spoilerzinho, a gente sabe que o hormônio folículo estimulante vai estimular a espermatogênese nos homens. E esse mesmo hormônio vai estimular a ovogênese nas mulheres, né? O desenvolvimento dos folículos ovarianos, que aí a gente vai estar trabalhando com vocês do folículo primordial até o folículo de Graafi. Algo que é importante também, esse hormônio folículo estimulante estimula o ovário a produzir e liberar um hormônio que nós chamamos de estrógeno, né? Na verdade, o estrógeno é um grupamento de hormônios. Estrógeno é uma combinação de estradiol, estriol e estrona. São 3 hormônios que estão presentes no grupamento dos estrógenos, né? E os estrógenos, de modo geral, são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários femininos, juntamente com a progesterona. Mais os estrógenos do que a progesterona propriamente dita, né? É importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês. E aqui esse desenvolvimento desses folículos ovarianos, novamente frisando, no módulo de ginecologia e obstetrícia, nós vamos dar essas diferenciações para vocês, né?
cada um desses folículos, característica histológica, característica funcional de cada um. Por enquanto, é saber que estimula o desenvolvimento desses folículos. Outro hormônio que nós vamos observar, que é produzido pela adeno-hipófise, é o hormônio luteinizante, também um hormônio gonadotrófico, né? Tem tropismo pelas gônadas. No homem, ele estimula a produção de testosterona, mais precisamente age sobre uma célula chamada célula de Leydig, né? Essa célula de Leydig está presente no interstício testicular. Isso vai ser trabalhado com vocês no LMF, no módulo de ginecologia obstetrícia. E nas mulheres, um pico da liberação de LH que vai ser responsável pelo rompimento do folículo, fazendo com que haja o processo de ovulação, né? Liberação do ovócito, que vai ser captado justamente lá pelas tubas uterínicas, mais precisamente pelas fímbrias das tubas uterínicas, para que ocorra o processo de fecundação. Algo que é importante também a respeito do hormônio LH. O LH vai estimular, ainda a nível ovariano, a manutenção do corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo, né? Na maturação do folículo ovariano, uma vez que nós temos o rompimento desse folículo, né? Esse folículo rompido que vai ser responsável pela produção e liberação de progesterona, principalmente progesterona, em baixas concentrações de estrógeno, nós chamamos de corpo lúteo, né? Ou corpo amarelo. Então, é extremamente importante. E é graças ao desenvolvimento desse corpo lúteo também que, posteriormente, nós teremos a produção de um hormônio denominado de HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Isso é falado de uma forma muito bem fragmentada, a gente vai detalhar isso bem mais no módulo de ginecologia obstetrícia, né? Essa relação FSH, LH, estrógeno, progesterona e gravidez, né? Mais precisamente falando sobre o hormônio HCG, que é o hormônio responsável pela identificação laboratorial de uma gestação, né? Para fechar, os hormônios, a gente está falando só de hormônio ainda, a gente não falou da dosagem, né? Função biológica desses hormônios. Os hormônios armazenados a nível de neurohipófise, né? Neurohipófise armazena e libera os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Mais precisamente, o hormônio antidiurético, chamado de vasopressina, né? Que nós vamos observar a liberação dele principalmente quando o volume sanguíneo cai, que nós vamos observar, né? A volemia diminui, estimula a reabsorção de água nos rins, diminui o volume excretado, ele é também chamado de hormônio antidiurético, né? E faz com que haja retenção de água. Existe condição clínica para ausência ou deficiência do hormônio antidiurético? Tem. Alguns de vocês, tudo bem que não era o enfoque nosso lá no módulo de metabolismo. O módulo de metabolismo a gente trabalha com vocês diabetes mellito, né? Que aí é classificar diabetes mellito tipo 1 e tipo 2, que é uma deficiência que nós observamos pancreática da liberação da insulina. Mas existe um outro diabetes chamado diabetes insípidos, né? Diabetes insípidos é devido à deficiência da produção e liberação do hormônio antidiurético, né, que nós observamos. Então, esse paciente, ele vai ter uma diurese aumentada, né, ele vai ter vários sinais e sintomas parecidos com diabetes mellito, né, por isso que nós classificamos como diabetes, só que aqui é insípidos, onde nós vamos observar os índices glicêmicos do indivíduo normal, mas ele tem poliúria, ele tem polidipsia, que nós vamos observar, né, e uma deficiência desse hormônio antidiurético também, tá? Só colocando aqui que o hormônio antidiurético, como eu tinha falado anteriormente, vocês tinham dado a resposta, eles agem aqui, ó, em ductos coletores, aumenta a permeabilidade dos ductos coletores, consequentemente fazendo a reabsorção de água, né? Então, aumento da volemia e, consequentemente, que nós vamos observar, aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial também, né? Que nós vamos observar. Para fechar essa questão funcional, outro hormônio produzido a nível hipofisário, né, hipotalâmico e armazenado a nível hipofisário, que é a ocitocina, né? Promove contração do útero, contração de musculatura das glândulas mamárias, sendo responsável pela ejeção do leite, né? Então, facilita a sucção do leite pelo recém-nascido, que nós observamos.
Aí a gente vai entrar nessa parte, que é o que a professora Letícia pediu para eu trabalhar com vocês, né? Mas só fazendo uma aplicação. Qualquer hormônio, vou até diminuir aqui a tela, que aí eu consigo ver também um pouquinho de vocês. Às vezes eu até acho que eu caí, né? Qualquer hormônio que a gente, porventura, vá dosar, né, nós precisamos de um teste sorológico para isso, né? Quando nós falamos lá no módulo de drama, né, que um teste sorológico ele detecta antígenos, anticorpos ou substâncias que se comportam como antígenos. Aí aqui a gente está falando mais especificamente de hormônio. Então, todos os testes laboratoriais para detecção de hormônio, independente de ser hipotalâmico, hipofisário, pancreático, tireoidiano, das gônadas, como estrógeno, progesterona, testosterona, ele é dosado através de um método laboratorial, um ensaio, que nós vamos observar, imunológico, né, uma metodologia. Aqueles métodos que eu falei para vocês no semestre mesmos, né? ELISA vai ser sempre um ELISA, radioimunoensaio vai ser sempre um radioimunoensaio, então a gente vai ter que relembrar o que é um método laboratorial e aplicar tudo isso, né? Então, só voltando aqui a respeito desses métodos. Então, colocando aqui, né? Para se fazer uma dosagem hormonal, então eu vou ter que fazer um imunodiagnóstico, né? Eu vou utilizar de um teste sorológico para eu detectar um antígeno, mais precisamente um hormônio, né? Esse hormônio se comporta com antígeno, e para isso eu vou ter que utilizar no meu teste sorológico um anticorpo específico para isso, né? Como eu falei para vocês no semestre anterior, existem vários métodos, várias metodologias para se detectar um analito, que no caso aqui, nesse analito nosso, é um hormônio. Aí coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Com certeza, vários desses a gente já falou e vocês até já viram isso aqui. Teste de aglutinação ou hemaglutinação, teste de floculação, exemplo, teste de floculação VDRL para diagnóstico de sífilis, teste de imunofluorescência, lá na sífilis também vocês falaram sobre imunofluorescência, chamado FTABS, né? Radioimunoensaio, ensaio imunizimático, quimiluminescência, os testes rápidos, também chamado de imunocromatografia, né? Com certeza já viram alguma imunocromatografia para COVID, para HIV, para sífilis, até mesmo para gestação, né? Existe esse teste de gestação de farmácia, aquele teste é um teste imunocromatográfico, né? Um teste rápido que nós observamos. É um método para detecção de um hormônio, né? Que a gente está falando aqui. Beleza. O que a gente precisa nesse teste laboratorial para detecção de um hormônio? Ele não deve exclusivamente detectar, ele precisa quantificar, né, que qualquer hormônio ele tem um valor de referência. Então, além de detectar, ele precisa quantificar essas concentrações desse hormônio naquele material biológico. É importante que os métodos para diagnóstico de doenças endócrinas, né, sejam elas hipofisárias ou não, quantifique também esses hormônios. Só coloquei aqui que muita gente fala assim, ah, tá, então a gente vai utilizar um teste sorológico para fazer um diagnóstico de uma determinada patologia, seja ela infecciosa ou não. Aqui no caso, aqui a gente está falando de alterações hormonais, né? Não é exclusivamente para fazer isso. Monitoramento terapêutico de vários medicamentos e várias drogas, vocês vão observar que na prática médica existem medicamentos que a dose letal é muito próxima à dose terapêutica, né? Então, através de um teste sorológico, vocês vão mensurar exatamente a concentração plasmática de um medicamento para diagnóstico de doença autoimune, para seleção de indivíduos que vão realizar um transplante ou até mesmo uma transfusão sanguínea, né? Para avaliar prognóstico de uma doença. A gente vai voltar a trabalhar isso com vocês lá no quinto semestre, o módulo de infecção, inflamação e febre, quando a gente estiver falando de hepatites virais, né? E para dosagem de hormônios também. Então, o teste sorológico não é feito exclusivamente para diagnóstico, ele tem outras finalidades também, né? Prognóstico, eficácia terapêutica, monitoramento de drogas, né? Droga, quando eu falo, não são exclusivamente as drogas ilícitas, pode ser ilícitas e medicamentos também, que vocês vão estar prescrevendo, né? Então, é algo um pouco maior, um teste sorológico. Esse fluxo aqui, eu apresentei para vocês,
né, lá no drama que eu apresentei, é um pouquinho diferente, né? Então, o fluxograma geral para diagnóstico, né? Lembrando que o diagnóstico, ele não é exclusivamente laboratorial. Nós, o laboratório, quando eu falo nós, a professora Márcia, o professor Flávio, que trabalha muito com vocês no LPI, né, nós somos farmacêuticos, nós fazemos dosagens, nós somos do apoio diagnóstico, nós somos do diagnóstico laboratorial. Mas é claro que o diagnóstico também é clínico, né? Então, vocês têm um paciente que tem uma queixa, né? De repente falar que o paciente não tem um crescimento longitudinal, está lá na sua adolescência já, a gente observava que esse paciente, a gente esperava um crescimento, né? Os pais relatam que esperavam um crescimento, o pai tem 1,80 m, a mãe tem 1,75 m, e lá está a criança na sua adolescência com 1,40 m. Você olha assim e fala assim, ó, algo não está certo aqui. Então, vai ter que ser realizada uma anamnese, vai ser importante coletar sinais e sintomas do paciente, observar esses sinais e observar também os sintomas que ele apresenta, para se fazer um diagnóstico clínico, né? Nem sempre, muitas vezes vocês têm uma suspeita, então essa criança aqui tem um nanismo, né? A gente precisa fazer uma correção dessas concentrações do hormônio do crescimento para que ele consiga ter um desenvolvimento adequado, né? Mas para chegar nessa conclusão definitiva, não é só a estatura, não é só o diagnóstico clínico. Solicita um exame laboratorial, através da concentração, vai estar sendo visualizado ali um déficit na produção e na liberação do hormônio do crescimento, né? Aí vai ser feita essa reposição hormonal. Lembrando que nesse diagnóstico laboratorial, nós vamos pesquisar a presença de um hormônio. Esse hormônio funciona como sendo um antígeno, né? Na maioria das vezes, nós utilizamos o sangue como sendo um material biológico para a detecção desse hormônio, né? Que nós vamos observar. Aí eu só coloquei aqui, ó. Dei uma chovida no molhado para vocês. Então, imunodiagnóstico é uma técnica imunológica que revela a presença de um antígeno ou anticorpo, né? E tem vários métodos. Vocês lembram por quê? Eu cheguei a comentar isso com vocês. Por que existem vários métodos para se fazer um exame laboratorial? Ou vocês não lembram mais disso? Continua sendo verdade, continua sendo aplicado aqui, né? Vou dar só um exemplo, então, de repente, para ficar um pouco mais palpável, para vocês me darem uma resposta, né? Colocar uma condição hipotética, eu como médico endocrinologista, eu posso solicitar para se fazer uma dosagem de um hormônio no crescimento através do ensaio de radioimunoensaio ou através de um ensaio de quimiluminescência, né? São metodologias distintas, né? Ambas têm alta sensibilidade, ambas têm alta especificidade, mas por que existem métodos diferentes para se fazer uma dosagem da mesma coisa? Eu já dei até essa resposta para vocês há 6 meses atrás. Alguém lembra? Como, professor? Repete, por favor. Qual a importância de termos métodos diagnósticos distintos para se fazer as mesmas dosagens? Basicamente é isso, fazendo um resumo da minha pergunta. Eu acho que é para comparação, né? Então, uma voz meio robótica, não estou entendendo a sua voz. Meio para comparação de resultados? Também. Não sei. Alguém lembra? Os alunos da Liga da Imuno? Deixa eu puxar a orelha dos alunos da Liga da Imuno. Alguém? Não. Vou colocar aqui, ó. Então, são fatores a serem analisados na escolha do método, né? Então, existem vários métodos, é como se existissem vários caminhos para se chegar no mesmo local, né? Esse é um método. Pode ser também pela sintomatologia, professor, alguma coisa assim. É importante também. O método que você vai escolher. É importante também a sensibilidade do teste, né? Que alguns pacientes, o diagnóstico ele pode ser realizado de uma forma mais precoce se ele tem sinais e sintomas de uma determinada condição clínica ou patologia,
né? Sim. Então, olha só, como foi falado aqui logo de cara, sensibilidade. Existem testes que são mais sensíveis do que outros. Quanto mais sensível esse teste, mais precocemente ele consegue detectar uma alteração, né? E a gente só tem que lembrar uma coisa: hormônio é uma substância que, numa concentração ínfima, extremamente pequena, vai gerar um resultado. Então, são concentrações extremamente baixas que nós precisamos detectar. Nós precisamos utilizar de testes sorológicos que têm maior sensibilidade, tanto diagnóstica quanto clínica, né? Isso é extremamente importante que nós observamos. Então, precisamos utilizar de teste de maior sensibilidade. Chaval, né? Uma dica que eu dou para vocês. Os testes sorológicos, é claro que vocês vão relembrar isso que eu cheguei a comentar com vocês, eles são divididos em 2 grupos: os testes sorológicos marcados e os testes sorológicos não marcados, né? Exemplo de teste sorológico marcado: ELISA, quimiluminescência, radioimunoensaio, tudo isso é teste sorológico marcado. Eles são mais sensíveis. Então, para dosagens hormonais, utiliza-se testes sorológicos marcados, porque eles têm uma maior sensibilidade que nós observamos, né? É importante isso. Então, esse é um fator extremamente importante. Para a dosagem de hormônios, nós vamos utilizar principalmente testes sorológicos marcados, devido à sensibilidade elevada, né? Foi colocado aqui fatores a serem analisados na escolha do método, especificidade também, né? Que nós vamos observar. Quanto mais específico for esse teste, menor a possibilidade de uma reatividade cruzada, né? Essa reatividade cruzada que pode nos levar a resultados falso positivos que nós observamos, né? Ou dosagens hormonais falsamente elevadas, né? Então, um teste laboratorial, ele precisa ter tanto sensibilidade quanto especificidade otimizada, né? A especificidade retrata a confiabilidade desse teste, né? E a especificidade, a precocidade diagnóstica desse teste. Algo que é importante também, o custo, né? Existem testes sorológicos que são mais baratos, né? Apesar de ter sensibilidade e especificidade muito boa, são mais baratos, e existem testes sorológicos que são mais elevados, né? Dá um exemplo para vocês. Bem, vocês não trabalham na ponta, né? Um radioimunoensaio, né, que é um ensaio onde nós utilizamos um radioisótopo, ele tem um preço mais elevado que o ensaio de quimiluminescência, né? Por quê? Devido ao material, ele é importado, que nós observamos, o descarte é um pouco mais criterioso para esse material, então isso gera custos mais elevados na metodologia. A gente não pode esquecer que esse custo vai impactar lá na ponta, lá no paciente, né? Se a gente for trabalhar com a população, se a gente partir do princípio que é uma população da mesma camada econômica que nós, ainda tranquilo, né? Mas quando a gente está pensando numa população atendida pelo sistema de saúde, né, que muitas vezes não tem o dinheiro ou um plano de saúde para bancar tudo isso, ao invés de pedir um radioimunoensaio, pode pedir um ELISA que tem a mesma eficácia diagnóstica e vai dar o mesmo resultado, né? É claro que a rotina laboratorial impacta, grandes laboratórios trabalham com metodologias automatizadas, nós observamos a disponibilidade de material, a segurança da realização do método, como tinha comentado com vocês. Existe um risco ocupacional quando nós trabalhamos com radioisótopo. Quando nós trabalhamos com ensaio de quimiluminescência, um ensaio enzimático, existe um risco ocupacional? Existe, com certeza, né? A gente está trabalhando com amostra biológica, mas trabalhar com amostra biológica, todos os testes sorológicos a gente trabalha com amostra biológica, mas a gente não trabalha com radioisótopo em ELISA, né? Então, assim, não existe esse risco de radiação trabalhando com enzima, como a gente trabalha com radioisótopo, né? É importante que nós tenhamos em cabeça todos esses fatores que vão determinar a escolha ou não de um método por um laboratório, né? Então, tudo isso é avaliado. Eu pulei algumas coisinhas aqui para vocês, deixa eu só voltar então para vocês relembrarem, né? Princípio de um teste sorológico, de um método laboratorial, né? Nós precisamos ter uma visualização da interação do antígeno com seu respectivo anticorpo. A gente volta lá no MAT. Antígeno
é qualquer substância que estimule, que é reconhecida, estimule não, que é reconhecida pelas células ou moléculas do sistema imunológico. É algo molecular, né? Anticorpo é uma proteína, um derivado proteico, que se liga diretamente a um determinante antigênico de um antígeno. Essas duas estruturas, elas são moleculares, a gente não visualiza. Para que a gente consiga visualizar, então, um teste sorológico, nós precisamos da marcação dessas partículas, sejam antígenos ou sejam anticorpos, né? Só coloquei aqui, então, para vocês, ó. Essa interação primária foi representada aqui, ó. Um antígeno, um patógeno, que tem determinantes antigênicos nas quais a fração FC do anticorpo se liga a esses determinantes antigênicos. Esse reconhecimento antigênico que nós observamos aqui é o que nós chamamos de interação primária. Essa interação primária não é visível olho nu, né? A gente precisa, num teste sorológico, ou ter uma interação secundária ou ter uma interação terciária. Isso aqui eu não cheguei a comentar com vocês lá no semestre passado. O que seria essa interação secundária? Eu marco essa interação primária in vitro. O que é in vitro? Em condição otimizada. pH controlado, temperatura controlada, concentração e purificação de antígeno controlado, tudo meu é controlado. Isso é uma técnica laboratorial, né? Lá no laboratorial eu vou colocar quantidades exatas de determinadas substâncias, né, amostra e reagente, em uma temperatura, em um pH, em condições otimizadas, eu estou controlando tudo. E eu vou conseguir visualizar in vitro essa interação através dessa marcação, seja por enzima, seja por um radioisótopo, né? Depende da metodologia que nós estamos trabalhando aí. Porém, existem alguns testes sorológicos que nós vamos visualizar uma interação terciária, né? Que é uma manifestação da interação primária, só que em vivo. Vocês falaram isso lá em hipersensibilidade. Não se aplica ao hormônio, mas existe isso aqui, tá? Então, vou dar um exemplo, então, para vocês. Num RAST, né? Que é um exame para verificar a hipersensibilidade a um alérgeno. Na região do antebraço do paciente é inoculado vários alérgenos, né? Isso é um teste de alergia que é realizado, então é inoculado de forma intradérmica vários alérgenos na região do antebraço. Esse paciente vai para casa, né? Quem aplicou os alérgenos sabe o que aplicou em cada região, e no prazo de 72 horas, espera-se se vai ter alguma manifestação ou não, urticária, vermelhidão, processo inflamatório no local de inoculação, né? Tudo bem que a concentração do alérgeno foi controlada, mas a temperatura do paciente, não. A resposta imune do paciente, não. Então, a manifestação em vivo da interação de um alérgeno com o anticorpo que esse indivíduo produz, ou com ativação de células, né? Então, existem alguns testes sorológicos que, na verdade, que nós visualizamos a interação terciária. Vocês já falaram isso lá no módulo de abrangências, né, que é coordenado pelo professor Jaime, quando vocês falaram de tuberculose. Não sei se vocês lembram, quando vocês falaram de tuberculose, que pode ser realizado um teste chamado PPD, que é inoculado uma toxina, né, do Mycobacterium tuberculose na região do antebraço. Aquela manifestação, aquele halo que nós observamos de processo inflamatório do PPD, é uma manifestação da interação terciária, né? Então, a gente consegue dizer se o indivíduo é imune ou não ao Mycobacterium tuberculosis através desse teste chamado PPD. Não é em condição controlada, né, que nós observamos. Então, é importante que vocês saibam que os nossos testes sorológicos, eles estão bem aqui, ó, o que a gente vai detectar in vitro, tá? Manifestação secundária. Interação terciária, a gente faz principalmente para teste de alergia e sensibilidade à vacina, que nós observamos. Interação primária é o princípio de tudo, mas a gente não vê nada, né? A ligação de antígeno com anticorpo é tudo ilusório. A gente sabe que existe, mas é molecular. Não tem como a gente mensurar isso só olhando para um tubo de ensaio e falar que teve a interação de um antígeno com anticorpo ali. Nossos testes sorológicos estão bem aqui, ó, nessa interação secundária. Só vou reforçar isso aqui com vocês, ó. Teste sorológico
né? Então, são testes imunossaios, né, que a gente vai estar detectando antígenos ou anticorpos. Eles são classificados como diretos, no caso, desculpa, marcados ou não marcados. Vocês lembram o exemplo de testes sorológicos marcados? Eu falei isso para vocês há 6 meses atrás. Alguém lembra? Teste sorológico marcado. O que é? Alguém lembra o conceito? O que é um teste sorológico marcado? Eu acho que é um teste. Como que eu vou falar? Tipo, específico para aquela patologia e tal. Tá, então vamos lá. Um teste sorológico marcado é um teste que utiliza de uma substância sinalizadora para evidenciação da interação de um antígeno com seu respectivo anticorpo, né? Então, só colocando. Todo teste sorológico, eu tenho que evidenciar a interação de um antígeno com anticorpo. Fato. Né? Se vocês voltarem aqui, é o princípio da interação primária. Interação primária é a ligação de um antígeno com seu anticorpo. Só que isso nós não visualizamos olho nu, né? Os testes sorológicos in vitro, o que nós vemos é a interação secundária. Ok. O teste sorológico, ele pode ser classificado marcado. Eu tenho uma substância sinalizadora que evidencia essa interação primária, né? Exemplo de substâncias sinalizadoras: enzima, radioisótopo, substância fluorescente, né? Dependendo, então, do marcador, que nós temos uma metodologia. Quando nós utilizamos uma enzima como sendo um marcador, eu tenho um ensaio imunoenzimático, ou também chamado de enzima imunoensaio, ou também chamado de ELISA, né? Então, todo ELISA nós temos como substância marcadora nesse teste sorológico uma enzima. Quando nós estamos falando de um teste de imunofluorescência, esse marcador é fluorescente. Quando nós estamos falando de um teste de radioimunoensaio, o que nós temos como marcador é um radioisótopo, né? Então, todo teste sorológico marcado, eu tenho a evidenciação da interação primária através da utilização de um marcador, de um sinalizador, seja enzima, seja radioisótopo, seja substância fluorescente. Daí que eu tenho as variações de ELISA, quimiluminescência e radioimunoensaio, né, que nós observamos, e imunofluorescência também. Ok. Já um teste sorológico não marcado, eu também tenho uma visualização da interação secundária, né? Ambos os testes aqui eu tenho a visualização através de uma interação secundária. Mas o que é utilizado? Uma partícula quimicamente inerte, né? Então, essa interação primária, ela vai ser visualizada através da adição de uma partícula quimicamente inerte que vai dar corpo, que vai dar volume a esse ensaio. Quais são essas partículas? Pode ser o látex, que aí a gente tem a aglutinação, pode ser uma hemácia, que aí vai ser uma hemaglutinação, pode ser uma gelatina, que aí eu vou ter uma precipitação, pode ser um cristal de colesterol ou uma agulha de colesterol, que nós temos uma floculação, né? Então, testes sorológicos não marcados, como principal exemplo que nós temos as aglutinações, floculação, precipitação, né? Só que eu já dou uma informação de antemão. Nós não utilizamos testes sorológicos não marcados para a detecção de hormônio. Por quê? A sensibilidade de um teste sorológico não marcado comparado com o teste sorológico marcado é menor, né? Se ele é menos sensível, ele é passível de resultados errôneos que nós observamos. Ele não consegue detectar precocemente. E lembrando, a gente está falando de dosagens hormonais, né? O teste ele tem que ser extremamente sensível para detectar uma substância em ínfimas concentrações que nós observamos. Então, em praxe, o que é utilizado na prática é a utilização de testes sorológicos marcados. Vem outra coisinha que está aqui entre parênteses para vocês. Os testes sorológicos marcados eles podem ser classificados como diretos e indiretos. O que seria isso? Um teste sorológico marcado direto, ele pesquisa um antígeno ou uma substância que se comporta como tal,
né? Ah, professor, então, para detecção de FSH, LH, prolactina, hormônio do crescimento, nós utilizamos um teste sorológico marcado direto? Sim, é isso que nós utilizamos. Já um teste sorológico marcado indireto, ele pesquisa um anticorpo, que não vem um caso aqui para detecção de hormônio, né? Então, todo teste sorológico marcado direto pesquisa um antígeno ou uma substância que se comporta como antígeno, exemplo, hormônio, e todo teste sorológico marcado indireto pesquisa anticorpo, que para endocrinologia não é importante. Ah, mas tem aplicação? Teste sorológico marcado indireto? Tem. Protocolo mesmo brasileiro para detecção de HIV é a pesquisa de anticorpo anti-HIV, o que vai ser realizado para diagnóstico, né, tanto para triagem quanto para confirmação diagnóstica, é a presença do anticorpo anti-HIV. Então, depende muito do protocolo da patologia que está sendo estudada, né? Então, só colocando, para detecção de hormônio, é utilizado o teste sorológico marcado direto. Exemplo de teste sorológico marcado: ELISA, radioimunissaio, imunofluorescência, quimiluminescência, tudo isso é teste sorológico marcado, né? Que nós vamos observar. Só coloquei aqui, ó. Cada técnica apresenta vantagens e desvantagens e aplicação específica, né? Uns são utilizados para confirmação, outros são utilizados para triagem, depende do protocolo que está sendo estudado aí, né? É importante que vocês tenham isso. Mas já ressaltando, hormônio, nós detectamos através de teste sorológico marcado direto. Esses fatores eu cheguei a comentar com vocês, né? Características de um ensaio sorológico: todo teste sorológico tem especificidade, tem sensibilidade, que nós observamos, né? Quanto maior a especificidade de um teste, menor a ocorrência de resultados falso positivo, que nós observamos. Quanto maior a sensibilidade do teste que nós observamos, mais precocemente nós detectamos uma patologia ou uma doença. É extremamente importante, não necessariamente uma doença, né? Uma alteração também de concentração hormonal, né? Nós vamos observar também. Então, é importante que vocês saibam que essas variáveis, sensibilidade e especificidade, tem em qualquer teste sorológico. E coloco uma vírgula para vocês, tá? Todo teste sorológico, não existe teste sorológico que tenha 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Pode até ser 99,9%, mas 100% ainda não existe. O que eu quero dizer com isso? Que todo teste pode ser falso positivo ou falso negativo, né? Existe essa possibilidade de resultado falso positivo ou falso negativo. Só frisando que resultado falso positivo e falso negativo não são erros laboratoriais, são limitações metodológicas, né? Vou dar um exemplo para vocês, então, de resultado falso negativo. Falso negativo é mais fácil de falar quando a gente está trabalhando com doença infecciosa, né? Imagina, então, eu adquiri Covid, né? Que está na moda, falar sobre Covid. A gente sabe que o ensaio ouro para detecção de Covid é a reação de cadeia de polimerase, né? O PCR em tempo real, que está na moda. Mas PCR em tempo real não é teste sorológico, é teste de biologia molecular, né? Então, eu vou fazer um teste sorológico. De repente, então, fazer a pesquisa de antígeno para Covid. Se eu adquirir hoje, não adianta eu fazer o teste sorológico de Covid hoje, que ele vai dar negativo. É uma limitação metodológica, né? O agente infeccioso, ele vai ter que se instalar, ele vai ter que se multiplicar, ele vai ter que estar numa concentração viável para que no meu teste sorológico eu detecte aquele agente infeccioso. Então, existe a possibilidade de falso negativo aí, né? E falso positivo, né? Falso positivo é quando um paciente é caracterizado com uma patologia que ele não tem, né? Isso se dá devido ao quê? A semelhança estrutural. Vou dar um exemplo para vocês, inclusive relacionado ao hormônio, né? O hormônio tireoestimulante, o TSH, produzido pela adeno-hipófise, ele tem uma semelhança estrutural com o hormônio folículo estimulante, FSH, produzido também pela adeno-hipófise. A diferença desses dois hormônios, FSH e TSH, é a posição de um aminoácido, né?
Então, como existe uma semelhança estrutural extremamente grande entre o TSH e o FSH, um paciente que tem um distúrbio na produção do hormônio folículo estimulante pode acarretar na alteração da detecção de TSH, né? Por isso que é importante fazer uma anamnese muito bem feita para verificar se esse paciente não tem outra condição hormonal alterada. Aqui a gente está falando especificamente de hormônio, né? Mas uma condição que impacte em um resultado ou falso positivo ou falso negativo. É extremamente importante essa anamnese também, né? Só colocando que essas variáveis existem em qualquer teste sorológico, tanto sensibilidade quanto especificidade. O ideal é que todo teste sorológico fosse 100% sensível e 100% específico. Não existe esse teste sorológico ainda, né? A gente ainda não tem, infelizmente, tem essas janelas, aí, essas limitações que nós observamos. Aí eu vou colocar só os métodos aqui, só para refrescar a cabeça de vocês, mas só assim para tranquilizar vocês. Vocês não são farmacêuticos, vocês não serão biomédicos, né? Pode até ser que entre vocês existem farmacêuticos e biomédicos aí, né? Mas o mais importante para vocês nesse momento é entender a aplicação desses testes sorológicos, não é executar um teste sorológico propriamente dito, né? A interpretação clínica. O mais importante dessa aula é saber, vocês vão fazer a dosagem de hormônios, independente de qual hormônio, através de um teste sorológico marcado, direto. Seja ele ELISA, radioimunissaio, quimiluminescência, imunofluorescência, e entender os processos fisiológicos da produção desses hormônios, né? As funções desses hormônios nas células-alvo. Só coloquei aqui o principal teste sorológico utilizado, ensaio imunoenzimático, o ELISA, né? Que nós conhecemos. O marcador vai ser uma enzima. As principais enzimas utilizadas para marcar esse teste, vocês não precisam decorar isso, eu jamais faria uma questão para a prova de vocês. Para medicina, não, para farmácia, isso aqui tem que saber, né? A peroxidase, fosfatase alcalina, acridina, isoluminol, que é utilizado como marcadores desses testes sorológicos, né? Nós conseguimos marcar a interação desse antígeno-anticorpo utilizando essas enzimas aqui. E só relembrando, vocês estudam desde o ensino médio, para cada enzima existe um substrato, né? Existem vantagens, todo teste sorológico foi colocado para vocês, e existem limitações, né? Vantagem é um teste simples, é um teste barato, que nós vamos observar, né? A maioria das vezes é o teste laboratorial mais utilizado, marcado, como sendo teste de eleição, principalmente pelo critério valor, né? O laboratório, quando ele está implantando um setor de sorologia, de hormônio, a maioria das vezes, o primeiro teste sorológico que ele consegue colocar dentro do laboratório marcado é um ensaio imunoenzimático, né? A enzima é bem mais barata que um radioisótopo. Você fala de outras complicações com radioisótopo, também tem, que nós observamos. Foi colocado aqui com o custo elevado, mas um elevado vírgula, né? Um elevado em comparação com os testes sorológicos não marcados. Os testes sorológicos não marcados, de modo geral, são mais baratos, né? Aí você fala assim, mas por que eles são mais baratos? A sensibilidade deles é menor. Se é algo que tem sensibilidade menor, ele não detecta tão precocemente assim então as doenças, né? Ou patologias ou condições clínicas. Isso de modo geral, tá? Mas geralmente eles são os testes sorológicos marcados mais baratos que nós observamos. Eu coloquei um videozinho aqui que até facilita a visualização de vocês. Isso aqui é uma representação gráfica, mas eu acho que na animação fica mais fácil. Eu acho que no semestre passado eu não apresentei essa animação para vocês, né? O bom do teste sorológico enzimático é que ele pode ser completamente automatizado, né? Então, dependendo da rotina do laboratório, do tamanho desse laboratório, você simplesmente, é claro que você tem que, o analista clínico, né, vai ter que calibrar esse equipamento, passar o controle de qualidade para certificar se está tudo ok, mas basicamente depois que está tudo ok, né, que ele passou os controles, verificou se está tudo ok com a rotina, né, que ele validou a rotina dele, ele simplesmente cadastra tudo aquilo ali e pede os exames laboratoriais. Então, coloca lá o paciente, Nestor Albin de Aguiar, eu quero que faça desse paciente, Nestor Albin de Aguiar, TSH, LH, FSH, prolactina, tudo. Só pegar o tubo do paciente, colocar ali, o equipamento faz tudo para vocês. É claro que após calibrar esse equipamento, né?
Tem que fazer esse controle de qualidade diário dentro do laboratório de análises clínicas, mas isso é preocupação de farmacêutico, de biomédico, não vem aqui a medicina. Isso aqui que é importante, ó. Então, só colocando para vocês entenderem um ELISA direto, né? Então, como que é realizado o ELISA direto? Aqui vai ser representado 2 testes, tem 2 vasos reacionais, como se fossem 2 tubos de ensaio, né? Nesse tubo de ensaio já tem um anticorpo para detecção específica de um antígeno. Vamos falar que esse antígeno que a gente está pesquisando aqui é um hormônio, que esse anticorpo aqui é anti-TSH, né? Então, a indústria farmacêutica, um laboratório, né, disponibiliza para a gente uma microcubeta, é um reagente, né, que tem impregnado nele lá um anticorpo anti-TSH. Vou soltar aqui o vídeo. Aí a gente vai adicionar a amostra do nosso paciente hipotético. Opa, passei sem querer aqui. Aí a gente adiciona a amostra do nosso paciente hipotético. Beleza, adicionamos, né? O que nós temos aqui, então? Então, aqui nós temos um paciente negativo e um paciente positivo. Essas bolinhas aqui que estão sendo representadas é como se fosse o hormônio TSH, né? Então, tem uma cubeta com anticorpo anti-TSH e aqui a mesma coisa, uma cubeta com anticorpo anti-TSH, né? O paciente que tem uma produção de TSH, ele vai se ligar, nós temos a interação antígeno-anticorpo específico, que a gente vai ver bem aqui, ó. Então, o antígeno se liga, nós observamos então que o TSH se ligou ao anticorpo anti-TSH, como esse paciente aqui não tinha esse TSH, né, concentração indetectável, ele não se ligou. O que o equipamento, até mesmo o analista clínico vai fazer? Uma lavagem para retirada de todas as partículas não ligantes. Essas partículas não ligantes, elas interferem na leitura do teste, né? Então, é feita uma lavagem, retira tudo que não ligou, a interação antígeno-anticorpo não é desfeita. Aí a gente precisa marcar. Adicionou aqui, ó. Então, adicionou aqui um outro reagente, a gente chama de conjugado. Esse conjugado, ele vai marcar essa ligação antígeno com anticorpo. Que aqui no caso a gente falou que é antígeno TSH com anticorpo anti-TSH. Então, aqui eu tenho um anticorpo marcado com uma enzima, né? Esse anticorpo aqui também é um anticorpo anti-TSH. Então, ele vai se ligar só onde que o antígeno TSH se ligou, né? Teve a marcação lá. Se vocês observarem, é um anticorpo ligado a uma enzima, né? Então, um teste positivo eu tenho esse imunocomplexo, um teste negativo eu não tenho. Mas lembrando, tudo isso aqui é molecular, a gente não vê, né? Mas a gente sabe uma coisa, que para cada enzima existe um substrato. A gente fez uma lavagem, vai adicionar o substrato nos 2 tubos reacionais. Da interação da enzima com o substrato, eu tenho um cromógeno, eu tenho a formação de uma cor. Aí que a gente consegue diferenciar um teste positivo de um teste negativo. A gente coloca bem aqui, ó. Adiciona o substrato, a enzima consome o substrato, opa, aí eu vou ter a mudança colorimétrica, que ela é visível a olho nu. Só que eu já coloco uma vírgula para vocês. A leitura desse teste não é a olho nu, né? Existe um equipamento, ele é chamado de espectrofotômetro, que ele vai converter essa intensidade colorimétrica que nós observamos bem aqui no final, que aqui nesse último teste aqui está amarelinho, né? Ele vai converter esse cromógeno em uma concentração, né? Olhando em larga escala, é isso aqui, ó. Então, nós temos aqui várias microcubetas, cada uma dessas microcubetas aqui é um paciente hipotético, né? A gente consegue observar que existe diferença colorimétrica, alguns são transparentes e outros têm essa coloração violácea, né? Os transparentes são negativos, mas a gente vai ter que converter esses negativos no que a gente está pesquisando em uma concentração. Assim como vocês conseguem observar também que tem diferença de tonalidade nesses tons violetas aqui. Esse tom violeta é muito mais intenso que esse aqui. Então, a concentração aqui desse hormônio, ou dessa substância que está sendo detectada, vai ser maior aqui do que aqui, né? Depois, tudo isso aqui é jogado para o equipamento, que é chamado espectrofotômetro, que esse espectrofotômetro vai converter essa intensidade colorimétrica em uma unidade internacional, né? mg é nanogramas por ml, UI por ml, de cada hormônio que a gente está detectando. Vocês conseguiram entender esse videozinho aqui? Tudo ok com esse videozinho?
Sim, tudo ok. Sim, professor. Então, beleza, né? Então, a gente tem a dosagem de um hormônio através de um ensaio imunoenzimático. A maioria dos testes sorológicos para detecção de hormônio são realizados por um ELISA direto, né? Lembrando que os principais marcadores de ELISA é a peroxidase, a fosfatase alcalina, a acridina, o isoluminol, mas isso aqui não vem ao caso para vocês, que vocês não serão farmacêuticos, né? Pode ser feito também por imunofluorescência, mas ensaio de imunofluorescência, apesar de ser um teste sorológico marcado, ele não tem utilização prática para dosagem de hormônio, tá? Eu trouxe só esse método aqui, porque é um método sorológico marcado, mas não se utiliza imunofluorescência para detecção de hormônio. Por que disso? Porque a leitura de uma imunofluorescência é óptica, e a gente não consegue converter uma concentração através da mensuração por olho nu. Eu posso até fazer diluição desse teste, 1 para 2, 1 para 4, mas eu tenho uma concentração aproximada, eu não tenho uma concentração exata. E como eu falei para vocês, um teste urológico, principalmente para dosagem de hormônio, né, ele não vai ser exclusivamente qualitativo, saber se tem ou não tem aquele hormônio. Eu preciso da mensuração, da concentração exata daquele hormônio naquela amostra biológica, né? Então, esse ensaio de imunofluorescência é utilizado principalmente para doença infecciosa, é utilizado para HIV, é utilizado para sífilis, imunofluorescência, mas para dosagens hormonais ele não é utilizado, né? Então, trouxe aqui para vocês só com critério, para vocês saberem e relembrarem que é um teste urológico marcado. O marcador é um fluorocromo, não é mais uma enzima, né? O principal fluorocromo que nós temos é a fluoresceína, que é utilizado, né? Mas pode ser utilizado também a rodamina. E só relembrando, esse ensaio ele é manual, né? A leitura dele é no microscópio de luz polarizada, que é um microscópio de imunofluorescência, né? Então depende do treinamento de um observador que nós vamos observar. Não é como um ensaio imunoenzimático, que ele pode ser completamente automatizado, que a gente cadastra tudo, é claro que o equipamento tem que estar calibrado, né, e feito os controles de qualidade, gosto de frisar isso muito, né, que não é tão simples assim operar um equipamento desse. Você vai ter que fazer o controle de qualidade para verificar se tudo que está saindo dali realmente está correto, né? Isso aqui que eu queria trabalhar com vocês, ó. Isso aqui é importante, né? É um dos testes sorológicos marcados, na verdade, é o teste sorológico marcado mais sensível que se tem conhecimento. A sensibilidade de um radioimunoensaio é comparado com o teste de biologia molecular, com RT-PCR, né, que é o PCR, a reação de cadeia de polimerase em tempo real, né? Mas radioimunoensaio é um teste sorológico. Reação de cadeia de polimerase é um teste de biologia molecular, né, que nós observamos. Os radioisótopos, que são os marcadores desse teste mais utilizado, é o iodo 125 e o iodo 131, né? E uma informação aqui que é importante, olha aqui, ó. A vida média, tempo de meia-vida do iodo 125 é de aproximadamente 57 dias, enquanto que a vida média do iodo 131 é de 8 dias. O que eu quero dizer com isso, né? Que esse marcador ele vai perder a sua estabilidade nesse prazo de dias aqui, né? Então, foi produzido esse radioisótopo, o iodo 125. Se você usar ou não usar esse reagente nesse intervalo de tempo aqui, ele vai perder sua eficácia. Você simplesmente vai ter que pegar esse kit e jogar na caixa de lixo do laboratório, né? No lixo hospitalar que você vai observar, né? Então, geralmente é utilizado principalmente com centros de referência, em laboratórios de grande porte, essa metodologia, porque o período, a vida média desse marcador, ela é diminuída. Quando a gente fala de iodo 131, é praticamente impossível, né? Imagina nós aqui no Mato Grosso, que tem problema com transporte muitas vezes, os reagentes de radioimunoensaio, eles não são produzidos no Brasil, então primeiro ele vai ter que ser importado. Chegou lá na alfândega, geralmente no Porto de Santos, né? Chegou lá, até chegar aqui no Mato Grosso,
acho que já passou, se não chegou, já não passou 8 dias, está quase chegar a 8 dias aí, né? Na maioria das vezes já passou desses 8 dias faz tempo, a gente já perdeu esse marcador aqui. Então esse kit simplesmente a gente jogava na caixa do lixo, já não servia mais para a gente. Agora trabalhar com iodo 125 já é um pouquinho mais fácil, porque tem um prazo de validade bem maior, né? Primeiro, a gente vai falar de vantagem. Né? Vantagem do teste. É um teste extremamente sensível. E quando a gente fala de sensibilidade, está bem aqui. Ó. Ele detecta nanogramas a picogramas, 10 a menos 12. Um zero acompanhado de 11 zeros após a vírgula, depois um valor significativo, um número significativo. Né? Então, ele detecta concentrações extremamente ínfimas, por isso que ele tem uma sensibilidade equiparada às reações de cadeia de polimerase. Né? Ele faz uma análise quantitativa, né, extremamente importante, de maior sensibilidade. Só que tem algumas limitações também. Né? Eu preferi colocar como limitações do que desvantagens. O custo elevado. Né? Eu chego até a brincar muito com vocês, não sei se eu utilizei essa terminologia quando eu falei de métodos com vocês, para vocês saírem de um Corolla e começar a andar em um Porsche, né? Vocês vão ter que pagar por isso. Não estou falando que Corolla é um carro ruim, não. Né? Mas existe uma diferença numérica significativa aí entre esses dois tipos de carro. Né? Então, assim, para vocês terem um teste de excelente sensibilidade, vai ter que se pagar esse preço também. Então, ele tem um alto custo, é uma limitação. A vida média desses radioisótopos também pode ser extremamente curta, né? 8 dias aqui que nós temos. E existe um risco operacional para a pessoa que está executando, além do risco biológico, né? Que a gente tem que tratar qualquer amostra biológica como sendo potencialmente infectante para HIV, seja qualquer outra doença que nós observamos, né? Então, existe um risco operacional para a pessoa que está realizando, ele está trabalhando com radioisótopo, um risco ambiental, não é simplesmente pegar esse lixo e descartar nas águas do rio Cuiabá, né? A gente precisa descartar de uma forma bem consciente esse lixo hospitalar e a gente precisa da autorização das Forças Armadas para adquirir esse reagente. Né? Vocês vão observar que vários reagentes, né, alguns solventes precisam das forças da Polícia Federal, né, lá no laboratório, quando era responsável técnico pelo laboratório do Hospital Geral, éter, clorofórmio, a gente precisava mensalmente apresentar o nosso consumo para a Polícia Federal. A Polícia Federal quer saber para que você está comprando tanto éter e clorofórmio, que ele pode ser utilizado para a purificação de algumas substâncias ilícitas aí, né? E quando você trabalha com radioisótopo, não é nem Polícia Federal, é Forças Armadas mesmo, né? O que alguém na capitania hereditária de Cuiabá está querendo um radioisótopo, está comprando um radioisótopo, né? Ainda mais agora que a gente tem essa possibilidade de atentados, né, que nós observamos aí que cada vez está mais comum no planeta. Então a gente precisa dessa autorização, essa liberação das Forças Armadas para nós estocarmos um radioisótopo dentro de uma unidade hospitalar ou de uma unidade laboratorial, né, que nós observamos. Esse teste, é claro que ele é completamente automatizado. Não tem como a gente mensurar radiação através da observação colorimétrica, olho nu. É um equipamento que tem uma célula de contagem de radiação, beta, alfa ou gama, que vai converter essa radiação em concentração. UI por ml, miligramas por decilitro de cada hormônio. O ideal é que todo teste sorológico para dosagem de hormônio fosse realizado através de um radioimunissaio, né? Mas tem algumas limitações para isso. Na maioria das vezes vocês vão ver através de ELISA. Vocês não fizeram uma pergunta, mas já vou até antecipar para vocês, né? ELISA, a gente trabalha com uma enzima. Existe uma variação do ELISA, que é a quimioluminescência, né? É um teste sorológico marcado também. Qual que é a diferença da ELISA propriamente dito para a quimioluminescência, né? O ensaio imunoenzimático propriamente dito, o produto final é um cromógeno que nós observamos, a emissão de uma cor, né? Então, quando a enzima ela degrada o seu substrato, eu tenho a formação de um cromógeno. Isso é um ensaio imunoenzimático clássico. Porém, existem algumas enzimas que degradam o seu substrato e não têm a formação de um produto cromógeno, de um colorido. Tem a emissão de luz.
aí nós temos uma variável do ensaio imunoenzimático, que é a quimioluminescência. Né? Então, a quimioluminescência nada mais é que o ensaio imunoenzimático, que ao invés de se formar um cromógeno, eu tenho uma luz no comprimento de onda visível. Né? Então, vai ter uma célula fotossensível no equipamento. Célula é um dispositivo, né? Não é uma célula do ponto de vista biológico que eu estou falando. Uma célula fotossensível que vai detectar essa variação de intensidade luminosa na nossa reação, no nosso teste serológico. Né? Aí nós temos a quimiluminescência. Né? Tem o mesmo princípio do ELISA, mas o produto final é a emissão de luz em comprimento de onda visível. E só, gente. A grosso modo, era isso que eu precisava falar com vocês. Existe alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que não ficou clara para vocês a respeito de teste serológico, através dos hormônios? Vou ter que assistir essa aula umas 3 vezes. Você vai ter que reassistir essa aula umas 3 vezes? Aham. E o pior é que eu estou olhando